Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor. Estamos aqui com aí um pouquinho de atraso, mas nós tivemos um pequeno problema técnico nessa primeira vez que eu tô gravando aqui de casa, né? E aí, conforme o pastor Flávio e o Vladimir me orientaram, eu vou dar aí um minutinho. E aí alguém me dê um feedback, diga como é que tá a imagem, como é que tá o som, se estão me ouvindo bem. Já tá aparecendo aquele olhinho? Sérgio, meu primo tá aqui me ajudando. O Sérgio, o nome dele, falou que o olhinho aí já tá aparecendo com 2 pessoas. E então aí escreva, dê o like, coração, para que eu possa e diga aí se tá tudo bem, se tá me ouvindo bem, tá? Para que eu possa começar aí. Vou falar mais um pouquinho sobre provérbios, né? Luciano falou hoje. Mais alguém aí? Você ainda tá com 2? 3 pessoas, 4. Então, um de vocês 4, por favor, fale. Escreva aí se tá tudo bem. 8, tá? 9. Já tem 9. Então eu vou dar esse minutinho assim para poder vocês me dizerem aí. Vamos beber água? E aí eu tô só aguardando alguém dizer se tá tudo bem, se a voz tá boa. E aí meu primo Sérgio tá ali olhando para ver se alguém escreve aí, tá? Está tudo certo. Tudo certo? Beleza. Bom, então, eu estava assistindo o Luciano falando sobre o livro de Provérbios, e aí é interessante que ele começou a falar algumas coisas que eu também iria falar, e aí eu só vou frisar um pouco nessas coisas e falar mais sobre o livro de Provérbios, tá bem? Bom, eu quero dizer o seguinte, Luciano já falou sobre isso, mas é interessante a gente perceber como é que o livro de Provérbios é importante para os nossos dias. É interessante que ele tem 31 capítulos, e aí é legal essa metodologia de cada dia ler um, e quando o mês tiver 30 dias, no último dia você lê o 30 e o 31, porque é uma série de máximas da sabedoria antiga, a sabedoria da vida. A sabedoria de Israel é a sabedoria da vida. É diferente da sabedoria grega. A sabedoria grega é a sabedoria intelectual. A sabedoria de Israel é a sabedoria do que se faz, do que fazer para viver bem, para que eu viva bem comigo mesma, para que eu viva bem com a divindade, no caso, o Senhor, para que eu viva bem com meu irmão. E aí a máxima maior é Provérbios capítulo 1, versículo 7, que já vem direcionando aonde o livro quer chegar, que vai dizer o quê? Que o temor do Senhor é o princípio do saber. E aí vem o oposto, a antítese disso. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, vai ser tudo em Provérbios, tá? Provérbios capítulo 1, versículo 7, então já nos dá um direcionamento de onde o livro quer chegar. Agora é interessante que um outro livro também de sabedoria, e a gente sabe que tem esse bloco, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. É o bloco da sabedoria dentro do Antigo Testamento. E aí, o Eclesiastes, vou botar SL, mas vocês sabem que é Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e versículo 14. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e versículo 14, vai dizer pra gente o seguinte, de modo, de tudo que se ouviu, a conclusão é: tema a Deus e guarde seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más.
Então, assim como em Provérbios 1:7, você tem a questão de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, no Eclesiastes capítulo 12, no versículo 13 especificamente, ele diz aqui, o sábio, de tudo que se ouviu, a conclusão é tema a Deus e guarde seus mandamentos. Então, é claro, a gente está tratando de uma sabedoria do dia a dia, de um povo que crê numa divindade, de que crê num Deus. Então, toda essa sabedoria vai ser permeada por essa teologia, por esse pensamento teológico, por essa fé. Tudo que eu faço, eu coloco fé naquilo tudo que eu faço. Então, por isso que o temor do Senhor é algo importante aí que vai mediar o livro inteiro, tá bem? Bom, uma coisa legal, a gente já aprendeu isso na escola dominical, o senhor já falou, mas o livro de Provérbios é muito fácil de perceber qual é o propósito do livro. Se você está com o livro de Provérbios aberto aí no capítulo 1, a gente falou do verso 7, e aí no capítulo 1, no versículo 1 até o versículo 4, tem aí o propósito. Qual é o propósito ou quais são os propósitos do livro de Provérbios? Olha só. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Propósito, vamos lá. Primeiro, para aprender a sabedoria e o ensino. Segundo, para entender as palavras de inteligência. Terceiro, para obter o ensino do bom proceder. Do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Quarto, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Então você tem aí 4 propósitos para o bem viver. Então, que bem viver é esse? Eu entender as palavras da inteligência, eu aprender essa sabedoria do dia a dia, o ensino que o dia a dia me dá. É por isso que a imagem do velho, a imagem do ancião, a imagem do idoso é tão importante na antiguidade. Por quê? Ele já viveu uma série de experiências e ele tem essa sabedoria, ele recebeu esse ensino a partir do viver dele, das experiências vividas. Então, é no idoso, é no velho, é no ancião que eu, jovem, preciso ir para adquirir a sabedoria. É com ele que eu tenho que aprender. E isso é importante para a nossa sociedade, porque a gente não valoriza mais, a gente não valoriza os idosos, não valoriza nada, e agora a gente está numa situação em que a gente, parece que Deus está dizendo para a gente valorizar o idoso. A gente está numa situação aí do coronavírus, em que o maior cuidado precisa ser com o idoso. Parece que é Deus, né, chamando a gente a atenção, o valor que a gente precisa dar para os nossos pais, nossos avós, quem tem bisavós. A gente precisa tomar esse cuidado. E aí parece que o livro de Provérbios está se abrindo para nós nesse sentido. Outra coisa importante, isso aqui não é uma aula, eu só vou fazer alguns comentários, tá bem? Inclusive meu primo vai até me controlar ali na hora, quando fizer uns 30 minutos. Aí a gente iniciou, era 15 para as 11, então quando for umas 11h15, assim você me avisa, eu olho aqui no relógio. Bom, uma coisa legal de Provérbios também, a gente vê, né, que Provérbios, a gente fala assim, Provérbios de Salomão. Só que o livro de Provérbios tem uma série de máximas, apesar de lá o livro dos Reis iniciar dizendo que Salomão escreveu vários provérbios, escreveu mil cânticos e tal, mas segundo os estudiosos, o livro de Provérbios é uma compilação de máximas dos sábios ali de Israel, não só o Salomão, mas todos aqueles sábios. E o livro já nos dá essa dica de que não é a autoria de uma pessoa. Se você for lá em Provérbios capítulo 25, você já vai ver que os homens do rei Ezequias, portanto, depois de Salomão, então já na época lá do Ezequias, e aí quem estudou comigo na semana passada, né, que a gente falou do Josias e tal, o Ezequias é o avô do Josias. Então, em Provérbios capítulo 25, a gente tem aí
alguns provérbios, que são provérbios de Salomão, que foram transcritos. Então, essa sabedoria de Salomão, ela vem transcrita. Alguém falou aí alguma coisa? Escreveu alguma coisa? Só assistindo. Tá. Bom, então, você tem aí no capítulo 25 os homens a serviço de Ezequias, e no capítulo 30 você vai ter as palavras de Agur, Provérbios capítulo 30, tá? Palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. E depois, no capítulo 31, você vai ter as palavras do rei Lemuel, também desse lugar chamado Massá, que a mãe dele lhe ensinou. Então, na verdade, as palavras são da mãe do rei, que ensinou a ele, e ele proclama em forma de máximas. Então, é legal pensar isso, e eu já venho falando isso. O texto bíblico, assim como vários textos da antiguidade, eles não são escritos por uma única pessoa, eles são escritos por um grupo que se forma e vai juntar essa sabedoria para poder acrescentar ao povo algum texto escrito, que naquela época não era, as pessoas não tinham dinheiro, então as pessoas ouviam essas máximas, assim como hoje a gente tem os adágios populares, quem conta um conto aumenta um ponto, e por aí vai. Essas máximas que a gente tem na nossa sociedade brasileira, e cada país tem, cada povo tem as suas máximas, e o povo de Israel também tem as suas máximas. Bem, nesse momento, eu queria pegar aí um pouquinho de cada, já fiz essa introdução, né, e pegar alguns assuntos que o livro de Provérbios aponta, para que a gente possa trabalhar, tá? Luciano já falou, eu estava assistindo a aula dele, da questão da fidelidade no casamento, e é legal lá o capítulo 5, porque isso vai aparecer em Provérbios. Provérbios tem muitas máximas com antíteses. O que é uma antítese? Antítese é quando você tem coisas contrárias. Então, quando você tem contrários, quando você tem opostos, você tem uma figura de linguagem chamada antítese. Por exemplo, eu estava falando de casamento, mas vamos pegar uma antítese que vocês conhecem bastante. Eu gosto muito. Provérbios capítulo 15. É um provérbio em relação a comportamento, a relacionamento. Provérbios capítulo 15, verso 1. Vou até colocar aqui, Provérbios capítulo 15, verso, é o costume, né? Mas toda vez que tiver só o número, para quem está entrando agora, quando tem só o número assim, não tem a letra, é porque eu estou dentro do livro de Provérbios, tá? Então, Provérbios capítulo 15, versículo 1, diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas, ó o mas aí, ó, a antítese vai entrar agora. Vai entrar o oposto, vai entrar o mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Vai entrar o contrário do que foi falado. Então, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, verso 1. Resposta branda está em oposição à palavra dura. Então, como é que isso me ajuda no meu relacionamento? Vem alguém e discute com você e fala com você,
resposta branda desvia o furor. Se você está tranquilo, a pessoa vai abrandando, e você vai falando devagar e pronto, O que é isso? Sabedoria da vida, sabedoria no relacionamento, sabedoria no seu comportamento. Só que a segunda parte do versículo, onde está a antítese, diz o quê? Mas a palavra dura suscita a ira. Então, se alguém chega para alterado e você joga uma palavra dura, aí jogou lenha na fogueira. Olha aí o adágio. Jogou lenha na fogueira. Então, são essas questões de sabedoria do dia a dia que Provérbios vem nos ajudar. É um livro que vem nos ajudar bastante. Eu tive um professor no seminário que ele dizia assim, quer ser alguém mais sábio? Leia o livro de Provérbios. Todo dia vai lá e lê um capítulo, marca, vê o que você está conseguindo cumprir, o que você não está conseguindo, vai tentando. E aí é isso mesmo, conforme você já vai alcançando uma certa idade, o teu comportamento vai mudando por causa das experiências. E Provérbios está aí para ajudar a gente nesse sentido. Então, a questão da antítese. Mas, voltando no casamento, Provérbios capítulo 5, que era outra coisa que eu queria falar. Além da antítese, Provérbios também tem uma série de metáforas, certo? Provérbios tem uma série de metáforas. O que são metáforas? Metáforas são comparações, sem a palavra como. Parêntese para aula de português. Então, quando você tem a palavra como, você tem uma comparação. Quando você tem uma comparação, mas não tem a palavra como, você tem uma metáfora, certo? Então, uma figura de linguagem que compara alguma coisa com alguma coisa. Então, vamos lá, ó. Provérbios capítulo 5, verso 15, tem metáfora em relação ao casamento. Porque ele vai dizer o quê? Provérbios 5, 15, tem que ver aqui o espaço que eu tenho. Dá para ver aqui ainda, Sérgio, aqui embaixo? Provérbios capítulo 5, eu vou ler do verso 15 até o verso 19. Então, olha aí onde aparece a metáfora. Ele diz assim, Provérbios capítulo 5, verso 15. Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Você vai ver onde é que vou chegar, que aqui não é cisterna e nem poço, são metáforas. Verso 16. Por que você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças? Tudo isso aqui é metafórico. Agora ele vai entrar no que ele quer dizer. Verso 17, que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Você está pensando que ele está falando da água da cisterna, está falando do poço, ele não está falando de nada disso. Verso 18, seja bendito o teu manancial. Continua na metáfora. Agora é que ele vai entrar no assunto que ele quer. Ele veio metaforicamente usando cisterna, tudo água, olha que legal. Cisterna, poço, fontes, ribeiros, manancial. Aí, no meio do verso 18, ele diz, e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Verso 19. Aí ele vai fazer agora uma metáfora com animais, né? Corça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo o tempo, embriague-se sempre com as suas carícias. Então, olha que bonito que ele fez. Ele veio numa linguagem metafórica, no versículo 15, 16, 17 e início do 18. Aí, no meio do 18, ele disse o que ele queria. Ele está falando da esposa. Então, a água da tua própria cisterna é a tua esposa, as correntes do seu poço. E ele diz, por que você derramaria suas fontes lá fora? Ou seja, por que você iria ter uma mulher lá fora? E os seus ribeiros de água pelas praças? Que sejam para você somente, e não para os estranhos que estão com você. Então, ele está falando da intimidade do casamento, só que de uma maneira muito bonita, usando uma metáfora que para o povo de Israel é algo muito
muito importante. Quem é meu aluno já sabe. O que é importante para o povo de Israel? Água. Água. Então ele usou 5 palavras diferentes para falar de água e para dizer que tão importante quanto essa água é a esposa. É aquela que você tem dentro de casa, é aquela com quem você precisa se alegrar, que é aquela, a água dela, ou ela própria como água, como metáfora, é que vai saciar o esposo. E aí ele fecha dizendo, o verso 19, embriague-se sempre com o quê? Com água? Não, com as suas carícias. Então, muita antítese, tá? E muitas metáforas, muitos que vão aparecer aí. Então eu vi que o Luciano falou disso, do casamento, mas não tratou desse lado aqui, então estou tratando. Algum comentário aí, Sérgio? O pessoal está assistindo? Estou assistindo. Vocês não querem falar nada, hein? Fala alguma coisa aí. Bom, vamos lá. Outra coisa legal no livro de Provérbios, e aí o Luciano falou sobre isso e eu quero falar porque aí eu vou trazer um pouquinho mais de conhecimento no meu lado, né, na questão das palavras. É o texto de Provérbios, capítulo 6, versículo 16 até o versículo 19. Luciano falou exatamente sobre esse texto. Esse texto é muito forte. É um texto que fala de integridade, o que não fazer, né? Como ser íntegro e o que não fazer, porque essas coisas Deus não se agrada. Lembrando que Deus não se agrada dessas coisas porque essa vertente aí do Deus que está no meio das relações vai acontecer no livro de Provérbios. Mas tudo que está aqui são coisas de relacionamento, coisas da vida. Então, Provérbios capítulo 6, verso 16 ao 19. Então, vou apagar aqui, porque eu vou precisar do quadro todo para fazer um desenho aqui para a gente poder entender, tá? Então, vamos lá. Provérbios, então, agora, capítulo 6, verso 16 ao verso 19, que diz assim: 6 coisas o Senhor Deus odeia. Então, ele odeia 6. Odeia 6. E a 7ª, a sua alma detesta. Tem umas versões que dizem abomina. E agora ele vai falar as 6 coisas e depois vai falar a 7ª. Então, versículo 17. Primeira coisa, olhos cheios de orgulho. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que faz planos perversos. 5, pés que se apressam a fazer o mal. 6, testemunha falsa que profere mentiras. Essas 6, segundo a teologia do livro de Provérbios, o Senhor Deus odeia. Mas a 7ª, ele abomina. E qual é a 7ª? O que semeia discórdia ou contenda entre os irmãos. É o fofoqueiro. É aquele que fala para alguém aqui o que o outro está dizendo dele lá e fala para o outro lá o que está dizendo desse aqui e semeia discórdia entre os irmãos. Então, preste atenção, porque às vezes a gente faz aquela coisa do pecadinho pecadão, né? Mas se você fosse botar numa balança aqui, o último é o pior de todos. Só que tudo isso aqui está dentro de um relacionamento. O olhar com orgulho, olhar para o outro achando que você é melhor do que ele. Mentir, a língua mentirosa, isso vai afetar. Contra ele, isso tudo Deus está vendo, isso tudo está dizendo que Deus odeia. Os pés que se apressam a fazer o mal, então eu sei que aquilo ali não é legal.
e aí eu vou testemunhar falsamente contra aquela pessoa para prejudicar. Tudo isso está onde? Relacionamento. E o último, o que semeia discórdia entre os irmãos, que é o que Deus abomina. E aí, por que Deus abomina isso? Por que isso é tão abominável para Deus, para a divindade, naquele contexto lá da antiguidade? Então vamos lá. Porque isso é o serviço de alguém chamado diabolos. Que você aí sabe quem é, né? Então estou escrevendo em grego, mas as letras são bem parecidas com a letra em português. Então vou botar aí como é que se lê aqui. Diabolos. Quando a Bíblia fala nesse personagem, muitas Bíblias traduzem, a tradução em português, que seria melhor para a palavra diabolos, é a palavra adversário. Porque quem é o adversário? Vamos pensar no futebol ou qualquer jogo que tenha time. O que o adversário faz? O adversário quer acabar com a minha jogada do futebol. Aí o adversário vem e faz uma falta. Dependendo da proximidade lá do gol, essa falta é mais grave ou menos grave, ou dá um pênalti, porque o adversário quer romper a minha jogada. Eu estou jogando, eu já estou indo, ele quer romper. É isso que esta palavra significa. Então vamos lá. Eu já falei isso na aula quando eu falei da palavra diálogo, é a mesma coisa. É uma preposição grega que, entre muitos significados, é o através, certo? Então, por exemplo, você tem uma circunferência, até que saiu bonitinho. E aí lá no colégio você aprendeu que você tinha que medir o quê? Da circunferência, saber quanto é que mede. Meu primo é engenheiro, calculista, ele sabe o que é. O que você tem que medir aqui? O diâmetro. O através da medida. O diâmetro. Então, você só consegue medir o diâmetro da circunferência se você corta ela. Pensa, o adversário faz o quê? Corta a minha jogada. Então, o diâmetro você tem que cortar a circunferência para você saber quanto é o diâmetro. Então, a preposição dia, que forma a palavra diabolos, é a mesma que forma a palavra diâmetro e é a mesma que forma a palavra diálogo. Diálogos. Logos é uma palavra e através. Essa palavra vai indo através de quem está conversando. Vai para lá, vem para cá. Não precisa ser somente 2. 10 pessoas podem ter um diálogo. Essa palavra vai circulando para lá e para cá. Vai cortando, né? Vai indo através. Então, continuando. Então, o dia é o através. É aquele que divide. É aquilo que divide pelo meio. E bolos vem do verbo balo. Vou escrever aqui do lado. Balo, que significa jogar. Então, o que significa esta palavra aqui? A gente juntando tudo, né? Esse personagem, quem é? É aquele que joga para cortar pelo meio, para dividir. E o que ele corta, o que ele divide, por que ele é algo tão negativo? Porque ele corta o quê? Ele corta e divide, ele tenta acabar, né? Ele faz isso aqui, o que semeia a discórdia entre os irmãos, é alguém que entra pelo meio, entre 2 irmãos. Então, ele divide o meu relacionamento com o meu próximo, ele corta, ele entra para atrapalhar, ele corta o meu relacionamento comigo mesma, quando eu fico, ai, coitadinha de mim, poxa vida, e começa a me diminuir, e ele corta o meu relacionamento com o Deus em que eu creio. Aí vou fazer mais uns 10 minutinhos aí. Então, já vai fazer 30, então a gente vai ter uma conversinha de 40 minutinhos. 35, 40. Então ele corta esse relacionamento de mim
comigo mesma, de mim com o meu próximo e de mim com a divindade, com Deus no qual eu creio. Quando aí eu não tenho mais fé e tal, não, vai dar tudo errado mesmo e tal. Então, esse personagem é alguém que vai realmente fazer isso. Então, é isso que o nome significa. Então, quando as Bíblias colocam a palavra adversário, é exatamente que quem é o adversário, como eu dei o exemplo do futebol, é aquele que joga, porque o bolos vem do verbo balo, que significa jogar, eu jogo, então quem é ele? É aquele que joga para cortar, para dividir, é aquele que joga para ir através de quem está se relacionando. Então é muito importante essa imagem para que a gente possa entender o perigo do Provérbios, capítulo 16, versículo 19. Porque quem semeia discórdia entre os irmãos está fazendo isso, está jogando para dividir, para cortar pelo meio o relacionamento de duas pessoas. E aí o que ele faz? Aí deixa esse sujeito aqui, de férias. Ele vai lá, fica lá de férias, enquanto a pessoa que está fazendo o serviço dele. Então é por isso que é tão grave, por isso que a alma de Deus abomina esse que faz discórdia entre os irmãos. Bem, vamos lá mais um pouquinho. Sim, eu falei no Provérbios capítulo 6, versos 16 a 19, também tem uma questão interessante. Esse tipo de provérbios em que você tem número, tá? 6 coisas aborrece o Senhor e a 7ª abomina, a sua alma abomina. Ou lá, se você, depois que essa conversa acabar, você for em Provérbios capítulo 30, e você lê Provérbios capítulo 30, a partir do verso 15, você vai ver vários provérbios em que você vai ter número. Só que lá vai ser 3 mais 1. O Provérbios 6, 16 a 19, 6 mais 1. E os provérbios que aparecem em Provérbios capítulo 30, tá? Então, Provérbios capítulo 30, a partir do versículo 15. E aí você vai ler vários. E aí vão até o versículo 31. Depois que acabar essa conversa, você pode ir lá, tá? Provérbios capítulo 30, verso 15 ao verso 31, você vai ter o que a gente chama de Provérbios 3 mais 1. 3 coisas, vou ler só um para vocês, que diz assim, ó, há 3 coisas que nunca se fartam. Na verdade, há 4, ó o número, 3, 4, que nunca dizem basta. O mundo dos mortos, o ventre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Então, há 3 coisas que nunca se fartam. Sim, há 4. Toda vez que a gente tem esses provérbios, que são provérbios numéricos, você tem 6 mais 1, 3 mais 1. Isso é influência direta da sabedoria egípcia no livro de Provérbios. A gente sabe lá que entre a mulherada que o Salomão teve, ele casou com a filha de um faraó. Então, olha a influência do Egito aí. Né? E não só ele, mas toda a antiguidade visitava o Egito para ter o conhecimento matemático. Meu primo está aqui. Então, tem a questão da matemática do Egito. Para você construir uma pirâmide, você precisa ser muito engenheiro calculista para poder construir aquilo, por causa do cálculo para aquilo ser daquele jeito. E ainda por cima, a pirâmide é oca e tem andares. Então até tem a história de que não foi os extraterrestres que vieram e construíram, porque aí não se acredita na sabedoria do Egito naquela época. Eu acredito na sabedoria do ser humano com a tecnologia da época para construir aquilo. E aí existem vários textos gregos fora da Bíblia mostrando que os sábios da Grécia iam para o Egito para ter conhecimento. Inclusive,
a Mesopotâmia, Israel, Grécia, congelou ou voltou? Então, essa temática é aplicada à construção que a gente tem hoje. Essa para você dos provérbios numéricos, 6 mais 1 ou 3 mais 1. E a gente já está caminhando para o final dessa conversa, tá? Alguém falou aí? Escreveu aí alguma coisa? Já falaram, mas já passou. Já passou? Tá. Bom, e aí eu quero fechar essa conversa com a questão das mulheres, né, no livro de Provérbios. Não só Provérbios capítulo 31, do verso 10 ao 31. Então, meu desenho está mandando no coração. Então, não só do Provérbios 31, do verso 10 ao 31, mas tem outros textos aí no livro de Provérbios que mostram para nós que a mulher era valorizada naquela época. E aí a gente tem que tirar da cabeça o pensamento de que aquela sociedade, já falei isso várias vezes, esse momento é o momento que o povo deixou de ser tribal. A gente já tem uma monarquia aqui no tempo de Provérbios, mas a gente continua com uma sociedade em que homens e mulheres vão construir juntos essa sociedade. E com a questão da influência do Egito, no livro de Provérbios, essa mulher também é muito valorizada, porque a mulher do Egito era valorizada. E aí você tem um monte de textos, e aí o modelo, né, é o Provérbios 31, do verso 10 ao verso 31, mas eu não vou me ater a ele, que esse texto você já conhece, mulher virtuosa, quem achará o seu valor muito excede o de finas joias, e eu já disse que essa virtuosa aí, vou repetir, de repente alguém está me ouvindo pela primeira vez, essa virtuosa aí não tem nada a ver com mulher lindíssima, com delicadeza, essa mulher cheia de virtude. No original, o original aí no hebraico, não vou colocar letras em hebraico porque são muito diferentes da letra em português, mas lê-se mais ou menos isso aqui, Ra'il, tá? O H forte. O que é Ra'il, que é a virtuosa daí? Na verdade, é mulher forte, mulher cheia de coragem, tá? Cheia de coragem, e até mesmo mulher viril. Ou seja, mulher que tem a força de um homem para caminhar junto com ele. Então essa mulher virtuosa é uma mulher forte, uma mulher cheia de coragem, uma mulher com uma força tão grande. Por isso é que ela é virtuosa, por isso é que o texto vai continuar dizendo, e você leia depois da conversa, Provérbios 31, 10 a 31, o coração do marido confia nela. Por que o coração do marido confia nela? Porque ela é tão forte quanto ele. E aí ela dá conta de todas as coisas em casa. Essa mulher é uma mulher rica, quando você for ler, porque ela tem as servas, ela tece, ela costura, ela faz os tecidos, mas ela tem as servas, então ela é rica. E aí ela é forte, ela é cheia de coragem, porque ela trabalha dentro de casa, afiando, e depois ela vai para a rua, ela é ministra, ela compra um terreno, e o coração do marido confia nela, porque ela é tão forte desse jeito, tão corajosa, e vai para a rua e faz uma série de coisas. Mas eu quero fechar lendo que Luciano vai falar das palavras dessa mulher, né? Deixa eu me achar aqui.
Provérbios capítulo 6, verso 20 até o verso 23, é o texto logo depois do que eu falei, né, depois do capítulo 5 das metáforas. E no capítulo 6, do verso 20 ao verso 23, diz assim: preste atenção para você saber o que está por trás, tá, do pensamento. Então, ó, meu filho, Provérbios capítulo 6, verso 20 ao 23. Então, Provérbios capítulo 6, verso 20. Chega a pegar aqui, Sérgio, eu vou estar cortando. Capítulo 6, do verso 20 ao verso 23. Ele diz assim, ó, filho meu, guarde o mandamento do teu pai. Mas não parou aí. Guarde o mandamento do teu pai e não abandone a instrução da tua mãe. Olha só, pai, mãe. Então, que sociedade machista é essa que só tá falando do pai, tá falando da mãe. Os dois têm importância. Mas esse texto é legal pelo seguinte. Então, ó, mandamento pai, tá? Instrução mãe. Tenha-os sempre amarrados ao seu coração. Verso 21. Pendure-os no seu pescoço. Verso 22. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Preste atenção. Volta no verso 20. O mandamento do pai, a instrução da mãe. E aí, no verso 22, vai voltar na mãe. Quando você andar, quem é que o guiará? A instrução da mãe. E no verso 23, diz assim, ó, o mandamento, no 20, o mandamento é do pai. O mandamento é lâmpada. E a instrução é luz. A instrução da mãe. A luz faz a lâmpada acender. Não é assim? Então, olha como é que ele está mostrando o valor de uma coisa e o valor da outra coisa caminhando juntos. Então, o masculino, o feminino, o pai, a mãe, em equilíbrio na criação deste filho. Então, muitas pessoas quando, mulher, aí pegam provérbios, só provérbios 31, do 10 a 31. Não, você tem outros textos espalhados no livro de provérbios que valorizam essa mulher. Por exemplo, Provérbios capítulo 10, verso 1. Olha lá, Provérbios capítulo 10, cabe aqui, Provérbios capítulo 10, verso 1. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Então, tá vendo? Ele vai falar das duas coisas. Provérbios, e fechando, para essa conversa terminar, Provérbios capítulo 18, versículo 22, que diz assim: quem acha uma esposa, acha o bem. Recebeu uma bênção do Senhor. Então, olha só, a valorização dessa mulher dentro do livro de Provérbios. Tem muito mais. Só que isso aqui, a proposta não foi uma aula, foi uma conversa. Vamos dizer que foi uma mini aula. E aí, eu quis conversar sobre isso. Tá bom? Fechando, agora é fechando mesmo. Eu gosto de dizer que o livro de Provérbios tem tudo, até receita de manteiga. Então, vamos lá. Provérbios capítulo 30, versos 32 até o verso 33. É legal, eu gosto de falar sempre sobre isso. O que você acha que Provérbios não tem tudo, ele tem até receita de manteiga. Então, Provérbios, capítulo 30, verso 32 e 33. Claro, está dentro de um contexto, né? Essa receita de manteiga aí. Vamos lá. Se você, Provérbios 30, verso 32, se você foi tolo
a ponto de se exaltar ou se planejou o mal, põe a mão sobre a sua boca. Então, olha o que ele está dizendo. Se você foi tolo a ponto de se exaltar, olha o relacionamento, lembra? A gente começou falando disso, relacionamento. Então, se você foi tolo a ponto de se exaltar, ou se você planejou o mal, bota a mão na boca. Ou seja, fica na tua. Aí o verso 33 vai explicar. A questão da manteiga é só para fazer uma figura, né? Aí ele diz, porque o bater do leite produz manteiga. Olha a receita aí, tá? O torcer do nariz produz sangue. E o instigar a ira produz brigas. Então, não parece lá com Provérbios 15? É um eco. Aqui, isso aqui é um eco do Provérbios 15, verso 1 lá que a gente começou lendo, né? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, olha o jogo que ele fez para falar como é importante a gente ficar quieto, né? Se alguém vem exaltado, a gente segura a onda e tudo, para que no final a coisa acabe em paz. Isso é importante, né? Vamos trazer para o dia de hoje. Tem tanta gente aí brigando no WhatsApp, no Facebook, né? No Instagram, por questão política, é um lado, é outro. Olha o que o texto está dizendo, né? Não se exalte. Se você se exaltou, se você planejou o mal contra o outro, eu vou cortar o fulano do meu Facebook porque ele não pensa igual a mim, e eu vou bloquear porque ele é um lado. Poxa, o texto está falando que é para você, sabe, é paz, e cada um, eu preciso respeitar o outro, eu preciso estar junto com o outro, é amigo, é conhecido, é colega de trabalho, mas cada um na sua e ninguém se exalta, ninguém planeja o mal contra o outro, não, põe a mão na boca. E aí ele fecha dizendo isso, né? Assim como instigar a ira vai produzir brigas, o bater do leite produz manteiga e o torcer do nariz produz sangue. Então, essa foi nossa conversa nessa manhã. Quero agradecer por você que assistiu. E aí depois eu vou olhando aí os comentários. Não tive como fazer como o Luciano, né? Pedir que vocês falassem os provérbios, é porque ele deu a aula. Eu só cheguei aqui para fazer uma conversa final e trazer algumas coisas a mais. Então, que Deus te abençoe nesse domingo. Que você coloque um propósito para ler o livro de Provérbios. Que você veja como é que esse livro fala tanto à nossa mente, ao nosso coração nos dias de hoje, como é que ele tem tanta coisa para nos ensinar, tá bom? Que Deus te abençoe nessa manhã. Aí vai um beijo aí da professora Alessandra para vocês. Deus abençoe. Pode ir.